Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Karina Satiro do canal Contando Histórias e no vídeo de hoje eu vou te dar 5 passos para realizar uma contação de história de respeito. Eu quero começar esse vídeo agradecendo a todos vocês que já se inscreveram aqui no canal. E se você está me vendo pela primeira vez, eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, já dá um joinha aí nesse vídeo pra gente crescer junto nessa comunidade de pessoas que amam a contação de histórias. Vamos lá! Quem é que nunca passou pela situação de planejar, pensar uma história maravilhosa e na hora da contação de história alguma coisa não deu muito certo? Então nesse vídeo eu vou dar para vocês 5 passos que vocês podem seguir para te ajudar aí nesse processo de contação de histórias para os seus alunos. O primeiro passo é escolher a história e ler ela várias vezes. Parece óbvio, não é? Mas às vezes na correria do dia, ou você ouviu sobre uma história muito legal, pega o livro e leva para a sala de aula, minha amiga ou meu amigo. Talvez isso não dê tão certo. Então eu aconselho você, primeira coisa, escolher a história, principalmente se você vai trabalhar algum conteúdo específico, ler ela várias vezes para você ter domínio dessa história, para você não precisar depender desse recurso na hora da contação de história. Tenha conhecimento dela primeiro para depois passar para os seus alunos. A segunda dica, o segundo passo, é escolher os recursos que você vai utilizar e também pensar nos personagens dessa história. Então, escolhendo os recursos, você pode ver o que você vai precisar de livro, de fantoche, ou às vezes nenhum recurso, a gente vai falar isso em vídeos mais pra frente. E também pensar nos personagens. Se a sua história tem vários personagens, é interessante você pensar, por exemplo, numa voz específica para cada um deles. Quando é criança, você pode fazer uma voz mais fininha. Quando, quem sabe, é um animal, você pode trazer mais entonação, mais grave. Então, assim, você deixa a história muito mais interessante e, principalmente, você pensa nisso antes de começar a contar. O terceiro passo que eu vou dizer para vocês é tomar muito cuidado com a postura que vocês terão na hora da contação de histórias e também os vícios de linguagem. Por exemplo, você tem que escolher previamente a forma que você vai contar essa história. Se vai ser sentado, se vai ser em pé, se você vai ler para muitas crianças, quem sabe exige uma postura diferente. Então primeiro pensa nisso, a forma como você vai contar a história e cuidado com os vícios de linguagem. Daí, né? Repetir muitas vezes essas palavras acaba tornando a contação de história não tão interessante. O quarto passo, e aí você já está diante da sua classe ou das pessoas que você vai contar essa história, é manter sempre o contato visual com a sua turma, com a sua plateia e também tente ser o mais natural possível. Respira fundo e tenta contar essa história como se você estivesse conversando com essa plateia. Isso vai tornar essa contação de história mais atraente para eles e também você vai atrair a atenção de todos, mantendo todos conectados através do contato visual. E o quinto e último passo para uma boa contação de história é no final você vai fazer um apanhado de tudo que você falou. Se for uma história que traz valores, que traz alguma moral como as fábulas, no final você faz um apanhado, relembra um pouquinho de toda a história e traz então a moral, você diz aquilo que você realmente quis passar com essa história. Mas tem muitas histórias que não trazem isso, elas são para o entretenimento, mas mesmo assim faça um apanhado do que aconteceu na história para que a criança grave isso e fique realmente fixado o que você quis transmitir através dessa história. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha ajudado muito vocês que estão aí principalmente começando nessa jornada da contação de histórias. Fiquem ligadinhos que aqui no canal vai ter muitos vídeos nesse formato que eu tenho certeza que vai ser útil para você e para quem também é amante, que ama contação de histórias como eu. Se você quiser, me segue lá no Instagram, @carisatiro. Um beijo, gente, e até a próxima. Tchau!